Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Muito bem, no vídeo anterior nós falamos sobre o critério de produto totalmente obtido, integralmente elaborado. Especificamente, nós tratamos dos animais vivos, né, dos produtos de animais vivos, como o leite, como o mel, como os ovos, né? Continuaremos tratando nesse vídeo do critério de produto totalmente obtido ou integralmente elaborado, especificamente em relação aos produtos que utilizam insumos reciclados. Thales, não entendi. Vou te dar um exemplo. Depois nós vamos colocar isso em uma planilha para organizarmos os nossos pensamentos. Então tá, eu tenho produtos de borracha, por exemplo, um pneu importado da China. Muito bem. Esse pneu importado da China, não há dúvida sobre a origem, ele é chinês. Ele vai ser utilizado no mercado brasileiro, no cotidiano nacional. Muito bem. Após anos sendo utilizado, esse pneu ele será reciclado. Eu vou processar esse pneu para ter acesso à borracha, né, que compõe esse pneu. Essa borracha entrará na composição de um outro produto. Exemplo, um tubo de borracha. Muito bem, tubo de borracha proveniente de um pneu chinês. Este tubo de borracha, em específico a borracha do tubo, ela pode ser considerada originária para efeitos da definição da origem do tubo de borracha? Me perdi, Thales. Não está claro. Perfeito. Então vamos demonstrar isso em uma tabela Excel, para que nós possamos visualizar o exemplo. Como eu comento sempre, essa é a sugestão para efeitos de origem. Sempre trabalharmos visualmente nos casos concretos. Então, nós temos um pneu importado da China, pneu, tá? Consumido no território brasileiro. Por exemplo, ele foi utilizado por 5 anos, um exemplo. Muito bem. Esse pneu, consumido no território brasileiro, ele será reciclado. Em qual lugar? Eu vou colocar aqui embaixo para facilitar para vocês. Reciclado em qual lugar? No Brasil. Muito bem. Então agora eu tenho a borracha, né? Essa borracha ela será processada para produzir no Brasil novamente um tubo de borracha, tá? A dúvida, portanto, é: este tubo de borracha, ele será, por isso eu coloco em amarelo, considerado originário ou não? A borracha utilizada no tubo, ela conta como um insumo originário ou não? Essa é a pergunta. Sim, ela contará como originária para efeito da definição da origem do tubo. Por quê? Porque os insumos reciclados, como a borracha no nosso exemplo, quando, portanto, esses insumos forem processados no país, eles passarão a contar como originários, tá? Vejam, eu não tenho a revenda do pneu. Por exemplo, ele não foi recauchutado. Eu tenho o processamento do insumo que compõe o pneu, que é a borracha. E, portanto, essa borracha será considerada originária na composição do produto final. Thales, agora sim, parece fazer mais sentido. Mas, veja, e no exemplo que eu tiver uma barra de aço, também da China, barra de aço, e aqui eu vou fazer a distinção para não confundir vocês. Este é o primeiro exemplo, exemplo 1. E agora nós vamos para o exemplo 2. Eu tenho uma barra de aço, também da China, né? No Brasil, ela não foi consumida, ela foi processada para ser transformada em lâmina de aço. Essa barra veio da China, foi processada no Brasil para se transformar em uma lâmina de aço. Ok? Muito bem. Vejam que aqui há uma diferença. Ao passo que nós consumimos o pneu e, portanto, eu vou processá-lo
para recuperar os insumos que o compõem, como é o caso da borracha. Nesse caso, a barra de aço já foi utilizada diretamente no processo produtivo no Brasil. Né? Não houve consumo, ela foi processada, lâmina de aço. Essa lâmina pode ser exportada para a Argentina, por exemplo, como originária? Não, ela não pode, obviamente. Por quê? Porque a lâmina de aço, ela deriva de uma barra de aço chinesa, tá? Mas as aparas, os resíduos desta lâmina de aço, vejam, o processamento aconteceu no Brasil, tá? Os resíduos desse processamento, eles serão considerados como brasileiros e poderão ser utilizados, por exemplo, na elaboração, na produção de produtos, outros produtos de aço, como, por exemplo, folhas de aço. Folhas de aço. Entende? Vocês entendem? Ou seja, aqui, nesse exemplo 2, eu estou usando os resíduos. Opa, vou pintar de verde, porque sim, é originário. Eu estou usando os resíduos de um processo produtivo que acontece no país. Diferente de eu exportar o produto que surge do insumo chinês. Claro, esse produto, se ele cumprir requisitos específicos, se nós chegaremos lá ao longo do nosso curso, se as operações forem superiores às mínimas, ele sim também será considerado originário. Mas para efeitos de produtos totalmente obtidos, não, ele não é originário para efeitos, repito, de produtos totalmente obtidos. Contudo, o resíduo desse processo produtivo que acontece no Brasil, sim, esse resíduo ele será considerado originário. Tá bem, pessoal? Só para esclarecer para vocês. Deixa eu parar o compartilhamento para que vocês possam me ver e para que nós possamos, então, conversar sobre um outro elemento dentro desse conceito de produtos totalmente obtidos e integralmente elaborados, que são os produtos obtidos por embarcações ou barcos fábrica. Thales, se um barco brasileiro pesca, né, esse peixe sempre será considerado brasileiro, correto? Sim. Não, então está resolvido. Veja, mas e se o barco for chinês, alugado por uma empresa brasileira? O que vocês acham? Olha, ele foi alugado por uma empresa brasileira. Eventualmente você tem brasileiros na tripulação, mas ele é chinês, né? Ele utiliza a bandeira chinesa. Esse produto, portanto, esse peixe, ele é chinês ou ele é brasileiro? Muito bem. Aqui é uma diferenciação muito importante, que, para esclarecer, nós vamos novamente utilizar a representação visual. Vamos lá? Vejamos a minha tela. Muito bem. Nós temos, primeiro ponto, o território das partes, né? Então, no caso dos acordos assinados pelo Brasil, sempre que a pesca, por exemplo, ocorrer no território brasileiro, esse produto será brasileiro. Vou pintar de verde. Sempre. Ele será originário, totalmente obtido. Thales, entendi. Então, se eu usar um barco brasileiro, ele será brasileiro. Mas e se o barco, que era o seu exemplo anterior, for chinês? Ele será brasileiro ou ele será chinês? Sempre brasileiro. Por quê? Porque está dentro do território. Muito bem. Então, nós temos o território das partes, que compreende mar territorial, a zona econômica exclusiva. Tá? Para efeitos de regras de origem, o tema de produtos totalmente obtidos. Muito bem. E aqueles produtos que foram coletados, pescados em alto mar? Está claríssimo. Barco brasileiro, esse peixe, por exemplo, um atum, né, pescado em alto mar, ele será brasileiro. Perfeito. Mas e se ele for pescado, se o atum for pescado, por um barco chinês arrendado, e para que fique claro, eu vou escrever, arrendado por empresa brasileira. Nesse caso, dependerá do
acordo, tá? Então, em regra, os acordos brasileiros afirmam que sim, esse peixe é originário. Por quê? Porque ele foi arrendado por empresa brasileira e a empresa brasileira emitiu, eu vou pintar de vermelho, emitiu a licença de pesca, tá? Há alguns outros acordos, por exemplo, União Europeia, então esse é o primeiro exemplo, é a regra, é o padrão dos acordos brasileiros. Eu vou replicar para tratar aqui, ó, eu vou marcar para vocês para que fique muito claro. Agora eu vou tratar de União Europeia, Mercosul, União Europeia, para servir de contra-exemplo. Nesse caso, Mercosul, União Europeia, se o barco for chinês, esse produto ele é não originário. Ah, Thales, então eu tenho que usar necessariamente barcos brasileiros? Não, porque há uma ressalva. Se ele for chinês, ele é não originário, como eu esclareci para vocês. Mas se ele for europeu, arrendado por empresa brasileira, esse produto passa a ser brasileiro, tá? Então essa é a ressalva que se dá no acordo com a União Europeia. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por mais esse vídeo. Nos encontramos em seguida para continuarmos tratando sobre os critérios de regras de origem. Até lá!